Então vamos lá, formas de provimento. Qual é o primeiro? O provimento. O que é o provimento? É o ato administrativo mediante o qual a autoridade competente dá a um cargo o seu titular. Ou seja, eu vou prover o cargo, tá? É o ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação de seu titular, também denominado de nomeação ou investidura, tá? Aí depende do autor, ele põe outro nome, tá? A administração pública tem essas questões, tá? Nomeação também é o ato de atribuir um cargo que pode ser de provimento efetivo ou de provimento em comissão para um servidor aprovado em concurso público ou que preenche os requisitos básicos do cargo, tá? Progressão funcional é o crescimento funcional do servidor de uma referência, nível, padrão, classe ou qualquer outra denominação que seja adotada na lei que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração na tabela de vencimento, após o cumprimento dos pré-requisitos exigidos: tempo de serviço, avaliação de desempenho, escolaridade, capacitação, disciplina, pontualidade e assiduidade, além de outros. Normalmente, apenas os servidores que foram aprovados no período de estágio probatório podem obter a progressão funcional, ou seja, apenas os servidores estáveis. Normalmente, quando a gente monta um plano de carreira para estatutários, a gente monta ele que a primeira progressão é sempre ao término do estágio probatório, tá? Então, ele passa 3 anos sem progressão e depois ele tem a primeira progressão após o término do estágio probatório. E sempre lembrando que é muito importante, quando a gente vai montar a estrutura da progressão, que ela tenha no mínimo 35 anos para ele chegar na última etapa de progressão. Porque senão o indivíduo acaba aposentando antes ou chegando muito antes da aposentadoria, aí vira aqueles vácuos de progressão funcional, né? Então a gente precisa criar regras que não deixem o servidor antecipar a progressão, tá? E isso também, antecipação de progressão também é um problema para o órgão público, né? Porque você antecipa também despesa com o pessoal, tá? Então precisa fazer direitinho, tá? Readaptação é a investidura de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo em outro cargo de atribuições, habilidades, habilitações e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido sua capacidade física ou mental verificada em perícia médica. Olha, quem é estatutário com regime próprio tem a readaptação, tá? Quem é seletista ou estatutário com regime geral tem a reabilitação profissional, tá? Que é o termo que é tratado no INSS. Tá? É a colocação do servidor em atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, sensorial ou mental, e dependerá obrigatoriamente de certificado emitido pelo INSS e exame médico oficial que avalie esta condição, apontando as atribuições que o servidor poderá executar. Esta deverá ser efetivada em atribuições afins e respeitada, em todo caso, a escolaridade e habilitação exigida pelo cargo, não acarretando aumento, reajuste ou diminuição da remuneração devida. Tá? Então, a gente tem essas duas situações, dependendo do regime jurídico e do regime previdenciário. Tá? Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez. Oi? Olha, a readaptação é para servidor estatutário com regime próprio de previdência, tá? E a reabilitação profissional é para servidor seletista ou estatutário com regime geral de previdência, tá? No caso de vocês que tem regime INSS, o regime de previdência de vocês é o regime geral, vocês vão ter reabilitação profissional e ela é feita pelo INSS, tá?
Ela é feita pelo INSS. Aí tem a reversão. É o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por laudo de perícia da Previdência Social forem declarados subsistentes os motivos da aposentadoria. Será no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação ou redenominação. A reversão é quando o órgão previdenciário, que aí tanto faz ser próprio ou geral, ou INSS, ele pode haver a reversão, tá? Ou seja, a aposentadoria por invalidez, acabou a invalidez, então o órgão previdenciário manda ele retornar ao trabalho, tá bom? Aí ele vai voltar para o trabalho dele, certo? Desde que ele já não tenha a idade superior à da aposentadoria compulsória, né? A aposentadoria compulsória do servidor público hoje é de 75 anos, tá? Disponibilidade. Disponibilidade é o afastamento do servidor estável, tá? Do exercício do cargo com remuneração proporcional ao tempo de serviço por motivo de extinção do cargo ou por declaração de sua desnecessidade na administração. É um ato da autoridade competente determinando a extinção do cargo ou a sua desnecessidade, colocando o servidor em disponibilidade até seu adequado aproveitamento em cargo de atribuições e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado. Caso complete 75 anos de idade, será aposentado compulsoriamente, com base no disposto na Lei Complementar 152. Esse só tem aplicabilidade para servidores estatutários com regime próprio de previdência, tá? Porque o regime geral, ele não tem esse tipo de aposentadoria, tá? Caso seja verificada a sua incapacidade física ou mental, ou mesmo sua não adaptação às novas funções, o servidor poderá continuar em disponibilidade, desde que não seja ultrapassado o período máximo previsto em lei, que geralmente é de 4 anos, tá? Aí depende da lei, mas normalmente é 4 anos. A administração determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade, sendo sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo estipulado legalmente, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial, podendo ficar configurado abandono de cargo apurado mediante processo administrativo. Tá? Esse também é uma situação que pode ocorrer, tá? Aí a gente tem o aproveitamento, é o retorno à atividade de servidor em disponibilidade em função de atribuições, requisitos e vencimento compatíveis com o cargo anteriormente ocupado. O aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental para suas novas funções. Por junta médica oficial, se julgado apto, este passará por capacitação e adaptação às suas novas funções e deverá assumir o exercício das novas funções no prazo estipulado em lei e contados da publicação do ato de aproveitamento. Tá? Ou seja, é quando ele não tem, o cargo foi extinto ou foi declarado desnecessário e eu tenho que colocar ele em outro cargo, tá? Aí tem a questão da reintegração, que é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as suas vantagens. Caso o cargo tenha sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento. Se o cargo estiver provido, o seu ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outra função compatível, posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço ou ainda, se não estável, exonerado. Essa é a situação quando tem reintegração. A reintegração independe do regime jurídico, tá? Você pode ter integração tanto para estatutário como para seletista, tá?
E geralmente ela é judicial, mas ela pode também ser administrativa, se houver a necessidade, tá? A outra situação é a recondução. É o retorno do servidor estável ao cargo de origem quando o antigo ocupante do posto for reintegrado. Que é a questão, por exemplo, eu reintegrei alguém que o cargo já estava ocupado. Tá? Essa pessoa, se ela teve outro cargo anterior, ela vai para o cargo anterior dela. Tá? Se não, ele pode até ser desligado ou entrar em disponibilidade se ele já for estável. Porque uma coisa que acontece é que a reintegração, ela nunca é rápida. Ela sempre tem um tempo entre o desligamento e a reintegração. E geralmente esse tempo é longo. E às vezes faz até concurso para pôr alguém no lugar. Tá? Porque geralmente a reintegração, quando o servidor é reintegrado, é por conta de alguma falha no processo administrativo disciplinar que ocasionou o seu desligamento. Tá? Geralmente é isso que ocorre. Tá? Bem, vamos lá. Aí tem a questão da posse. Tá? A posse, o que é a posse? É a aceitação do cargo e o compromisso de bem desempenhar as respectivas funções. Deve ocorrer no prazo previsto no Estatuto, contado da data de publicação do ato de provimento, sob pena de revogação deste. Pode ser prorrogado desde que previsto legalmente, a pedido do nomeado. Para ocupar um cargo público de provimento efetivo em virtude de concurso público, é necessária a assinatura de um termo de posse desse cargo, que deverá conter todos os elementos referentes ao ato e ao cargo. Geralmente é um termo de posse, tá, que remete ao estatuto. Tá? E aí a pessoa assina e tomou posse. Aí passa a contar o prazo para ele entrar em efetivo exercício. Ou em exercício, tá? E se tornar efetivo. Tá? Se for estatutário, pode ser que esse prazo para entrada em exercício tenha, por exemplo, 30 dias, até 30 dias, até 60 dias, depende do estatuto, tá? Se for seletista, ele não toma posse, ele é contratado. E a data de assinatura do contrato é a data do início do exercício, tá? Se for seletista. Agora, se for estatutário, aí tem que olhar o estatuto, como que ele trata essas questões, tá? Aí, exercício, é o início do período de trabalho do servidor. A partir da posse, o servidor nomeado tem o prazo previsto no Estatuto para entrar em exercício, ou seja, colocar-se à disposição da administração para ser conduzido ao local onde será lotado para o desempenho de suas funções. O exercício é dado ao servidor nomeado pela autoridade competente do órgão ou entidade. Caso não entre em exercício no prazo estipulado, o provimento deverá ser revogado. Porque, olha, tanto faz, por exemplo, eu fiz a nomeação dele, então ele tem um prazo para tomar posse. Se ele não tomar posse, eu revogo a nomeação. Tá? Vamos supor que ele tomou posse, aí ele tem um prazo para entrar em efetivo exercício. Se ele não se apresentar naquela data, e não tiver nenhuma justificativa plausível para ele não ter se apresentado, eu vou revogar tanto a posse como a nomeação e ele perde. Aí eu chamo o próximo do concurso. Tá? Aí tem a efetividade. É o atributo decorrente da nomeação em caráter efetivo, vinculado ao cargo. Na nomeação em caráter efetivo, adquire-se imediatamente após as formalidades legais. Posse e exercício. Ele já é efetivo. A efetividade é no cargo. Tá? Ele só é efetivo se ele estiver ocupando um cargo efetivo. Tá? E ele é vinculado ao cargo. Tanto é que ele pode perder a efetividade se o cargo for extinto. Tá?
E aí tem a estabilidade, é a garantia constitucional de permanência do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo no serviço público após o transcurso do estágio probatório. Tá? Então, por exemplo, terminou o estágio probatório, que são 3 anos de efetivo exercício, não são 3 anos corridos, tá? São 3 anos de efetivo exercício. Nós vamos lá. Não tem problema, porque mesmo que no seu estatuto esteja 2, a Constituição Federal determina 3. E como a Constituição Federal é superior ao seu estatuto, você vai sempre vai ser de 3 anos, tá? O estágio probatório, tá? Já deviam ter acertado esse estatuto, né? Porque isso está desde 1998, tá? Mas se não acertou, tudo bem, vale o que está na Constituição Federal, isso daí não tem problema, tá? E uma outra questão que é importante, porque a Lei 14.230 de 2021 determina, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente, tá? Então, por exemplo, sempre que alguém vai tomar posse ou entrar em exercício, ele tem que ter o imposto de renda dele ou alguma declaração arquivada no prontuário dele, tá? Agora, esse imposto de renda ou essa declaração, porque às vezes a pessoa não tem declaração de renda, então ele faz uma declaração de que ele recebeu tanto no ano anterior, mês a mês, alguma coisa assim, tá? O que você tem que fazer? Ele tem que entregar em envelope fechado, lacrado, vai ser rubricada e vai ser colocada na pasta dele. Isso não pode ser aberto, porque existe sigilo fiscal, tá? Não, para efetivo, para comissionado, para agente político, todos que forem agente público em geral, tá? Agente público em geral. Aí deixa guardado, tá? O correto seria todo ano trocar esse envelope pelo novo, tá? Mas tem lugar que não anda fazendo isso. Mas isso é algo que a Lei 14.230 estabelece, tá? Fica isso. Porque se tiver qualquer situação, o judiciário vai solicitar essa informação, tá? Porque como esse tipo de declaração tem sigilo fiscal, ele não pode divulgar, a não ser que o próprio servidor divulgue, tá? Por exemplo, se o servidor falar que abre mão do sigilo fiscal dele, pode divulgar, aí é problema dele, tá? Mas se ele não falar, você tem que manter esse sigilo fiscal, tá bom? Porque isso é uma questão de legislação federal do imposto de renda.